bom dia. A palavra é sua, está começando agora e neste domingo a gente vai falar de cirurgia plástica. O ramo da medicina conhecido por fazer verdadeiros milagres. Em alguns casos, apenas corrigindo ou recuperando alguma parte do corpo. Outras vezes, dando um toque a mais de beleza. Enfim, procurando sempre dar um retoque nessa obra de arte que é o corpo humano. Para falar sobre este assunto, nós temos hoje aqui no estúdio os cirurgiões plásticos, Dr. Walter Corvelo, que é de Bauru, João Carlos Góes, secretário-geral da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e o Dr. Ivo Pitangui, que nesse ramo da medicina é tido como o maior especialista do mundo. E a gente começa o programa conversando com o Dr. Ivo Pitangui. Doutor Ivo, dizem que cirurgia plástica é luxo, é coisa de rico. Isso é verdade? Olha, eu acho que nesse aspecto o Brasil está muito bem porque nós todos tivemos, tanto a minha geração quanto os jovens que estão aqui, uma formação muito boa, no sentido que cirurgia plástica deveria ser difundida por todo o Brasil. E o Brasil, neste aspecto, é muito pioneiro da difusão ampla da cirurgia plástica. E a melhor maneira dela não ser artigo de luxo é existirem cirurgiões bem formados em todo o país, porque nenhum cirurgião poderia, por mais que ele fosse generoso, tratar de toda uma população. Por outro lado, tanto em São Paulo, quanto aqui, quanto no Rio, nós todos procuramos incorporá-la aos serviços hospitalares. Então, hoje em dia, existem serviços que atendem a população mais carente. E as pessoas procuram mais os cirurgiões plásticos para cirurgias de estética ou correção? O ser humano é muito parecido, quer dizer, independente da sua classe social, os problemas existenciais, os problemas do bem-estar dele com a sua própria imagem, são muito parecidos. O que ele tem necessidade de ter uma oportunidade de encontrar a solução de muitos problemas. A cirurgia plástica não é a solução de todos os problemas. Agora, quando existe uma deformidade, nós todos somos capazes de compreender que a integridade do corpo é quase que uma obrigação do ser humano, como você tão bem disse inicialmente, dessa coisa extraordinária, desse milagre da criação, que é o homem. Bem, antes da gente saber quem procura mais a cirurgia plástica, se homem ou mulher, vamos ver o que os homens pensam disso. Só faria cirurgia plástica? Faria se ela fosse necessária, se fosse reparadora. Para simplesmente um efeito estético, para ficar mais bonito, o senhor faria? Não, não faria. Para a personalidade da pessoa, é muito bom. De repente ela vai se sentir melhor, né? Só se fosse corretiva, não. Para embelezamento eu acho que não tem necessidade. O senhor acha que o homem não deve fazer uma cirurgia plástica para ficar mais bonito? Eu acho que não, porque precisaria fazer a população do país inteira quase, não? Dr. João Carlos Góes, os homens ainda guardam um certo machismo em relação à cirurgia plástica? É verdade que a mulher faz mais cirurgia plástica do ponto de vista estético, né, que seria o ponto em questão, para embelezamento, do que o sexo masculino. Se bem que há certas cirurgias tidas como estética, que em função de envelhecimento facial, rugas, excesso de pálpebras, que seriam interessantes independentemente do sexo. Mas eu acredito que esse tabu tende a diminuir e as pessoas procuram mesmo um bem-estar final, não tanto do ponto de vista por vaidade, mas por bem-estar físico. E gradativamente os homens vêm fazendo mais cirurgia plástica. Bem, a gente já sabe então que as mulheres procuram mais. Dr. Corvelo, e qual é a maior preocupação do homem ou da mulher quando procuram o cirurgião plástico? A maior preocupação do homem, normalmente, são com as bolsas palpebrais e também com as olheiras, né, as bolsas palpebrais e quanto ao nariz. A maioria dos homens que nos procuram na nossa clínica procuram diminuir o seu nariz. E as mulheres? As mulheres, em sua maior parte, preferem fazer as cirurgias de mama, tanto a diminuição como o aumento das mamas. Dr. Pitangui, qualquer parte do corpo pode passar pela cirurgia plástica? Em princípio, a cirurgia plástica ela é muito ampla. Agora, nós temos muitas limitações e muitas vezes existe, inclusive eu estava ouvindo agora a população, já existe um esclarecimento muito bom da população nesse aspecto da cirurgia, do que é corretivo, do que é estética. Mas, por outro lado, é importante saber que as duas se somam, se encontram muito. E muitas vezes, quando nós temos uma deformidade, o resultado final é um detalhe, e esse detalhe é a procura do encontro do detalhe estético. Agora, este aspecto da população
procurar ou muito a cirurgia plástica, que é um aspecto que nós falamos aqui, varia também um pouco de local para local. E dentro de cada... O que o homem precisa, de uma certa forma, quando estava ouvindo? Ele precisa estar esclarecido e que ele tem direito à sua imagem. E esse direito de imagem, ele não está ligado também só à cirurgia plástica, está ligado a uma integração do indivíduo na sua própria personalidade. Agora, a gente estava falando, eu perguntei para o senhor agora há pouco, em relação se tem alguma cirurgia de risco, alguma parte do corpo onde não se pode fazer a cirurgia plástica. A gente percebe, por exemplo, que por mais plásticas que determinadas pessoas fazem, o pescoço, por exemplo, está sempre bastante enrugado. Tem alguma coisa a ver, não? Nós temos muitas limitações. Essa parte miraculosa, infelizmente, não existe. Pescoço não dá, não tem jeito. Agora, o que acontece é que nós temos muitas limitações, mas, por outro lado, às vezes uma pequena correção e não a solução total de problemas, que a solução, principalmente a cirurgia do envelhecimento, nós não temos a fórmula mágica. Essa está mais completa, está muito mais na mente, inclusive. O indivíduo que se encontra, ele vai encontrar muito mais paz de espírito do que só com a cirurgia. E a cirurgia é um dos elementos que pode ajudá-lo a se integrar. Esse tema é um tema que eu gosto muito de debatê-lo, porque ele mostra que não é todo mundo que tem uma deformidade ou que tem um envelhecimento mais precoce que está preparado para a cirurgia. Agora, tem alguma parte do corpo que não se pode operar porque é muito arriscado? Existe isso? Não, toda cirurgia plástica tem os mesmos riscos de qualquer cirurgia. E de qualquer parte do corpo? Uma anestesia em cirurgia plástica tem o mesmo risco que uma anestesia para fazer uma vesícula, para fazer um apêndice. Quer dizer, portanto, é uma forma de agressão física que tem que ter uma justificativa. E essa justificativa principal é o bem-estar do indivíduo. Agora, existem indivíduos que não estão preparados. Agora, quanto à região anatômica, não. O que existe hoje é que a cirurgia plástica vai se transformando em subdivisões. Então, existem pessoas que cuidam muitas vezes de extremidades, de mão, de pé, outros maxilofaciais. Então, existem divisões, mas existe o sentido genérico da especialidade. E dá para fazer, doutor João Carlos, dá para fazer mais de uma cirurgia no mesmo lugar? Dá, é possível. Lógico que há limitações em função da forma que as primeiras cirurgias foram realizadas. Mas é possível se reparar ou reparar uma mama, por exemplo, várias vezes na sua vida, ou mesmo retoques posteriores, mesmo de face. Quer dizer, isso é muito possível e muito frequente. Bem, nós ouvimos também algumas mulheres para saber o que elas pensam da cirurgia plástica. Vamos ver. A senhora faria cirurgia plástica? Eu faria. Por que a senhora faria? Porque eu acho que a mulher tem que procurar fazer alguma coisa para ficar bonita, né? Eu faria quando eu ficasse mais velha, que eu tenho horror da velhice. Se eu pudesse, eu faria. Agora? Agora eu faria. Qual a idade ideal para a mulher fazer uma cirurgia plástica? Depende, né? 40, 50 anos. Mais ou menos depois dos 19, 20, por aí, né? Doutor Curvelho, existe alguma idade ideal para fazer cirurgia plástica? Não, você vê que as próprias entrevistadas, uma disse 40, 50, outra 19, 20. E realmente não existe uma idade ideal para que seja feita a cirurgia plástica. Nós achamos que a idade ideal é quando o problema começa a incomodar a pessoa. Nessa altura que ela deve procurar o cirurgião plástico. Bem, quais são os riscos da lipoaspiração, cirurgia que vem sendo muito procurada para emagrecimento rápido? E o silicone, até que ponto que ele deve ser usado na cirurgia? A resposta a gente vai ter em instantes. Até já. Estamos de volta. Cirurgia plástica é o assunto do programa A Palavra é Sua deste domingo. Agora eu gostaria de saber do Dr. Pitangui o seguinte: o que o senhor acha da lipoaspiração? Olha, a lipoaspiração é dentro da cirurgia plástica, hoje em dia, quase todos os cirurgiões utilizam. Agora, como tudo que surge, é um grande entusiasmo. E houve um entusiasmo talvez um pouco exagerado no início. E a lipo foi utilizada em casos que talvez não estivesse indicada. Quer dizer, o ser humano ele tem que estar dentro de um preparo físico, dentro de um lado dietético. E agora, quando são as gorduras localizadas, a lipo continua sendo um elemento muito importante, e mesmo em cirurgia reparadora, para afinar certos retalhos, mas dentro do contorno corporal, ela encontra indicações precisas. Doutor Pitangui, em que caso que ela não deve ser usada? Olha, em casos de obesidade, em casos, sobretudo, muito importante, em pessoas que pensam que dentro da lipo vão ter uma reintegração de uma estrutura que não pertence a elas,
que procuram encontrar na lipo um biotipo que não é deles. Existem biotipos determinados e nós não podemos mudá-los. E o indivíduo tem que aprender a conviver com o seu biotipo, muitas vezes. Agora, quando se faz a lipoaspiração, a gordurinha a mais vai embora mesmo ou há risco de voltar? Não, aí é um lado que é até curioso. Essa gordura, quando é realmente uma gordura localizada e não no caso de adiposidade, ela é uma gordura diferente da outra. E ela não tem tendência a voltar. E se for retirado demais, também nós passamos a ter uma deformidade consequente ao excesso da retirada. De modo que é uma cirurgia para ser feita com cuidado e por cirurgiões experimentados. Bem, vamos falar um pouco agora do silicone, que é muito usado em cirurgia plástica. Doutor João, o silicone se adapta rapidamente ao corpo humano ou pode ter caso de rejeição? O silicone é um instrumento extremamente importante e atual na cirurgia plástica. Várias formas podem ser usadas. A prótese realizada de silicone, rígido, mais elástico, que molda, do ponto de vista, a estrutura do organismo, abaixo da pele. E o silicone líquido, que é atualmente condenado, não deve ser empregado e, anos atrás, foi experimentado para aumentar volumes e correções de contorno corporal. Então, fica esta mensagem que o silicone líquido é nocivo ao organismo, não deve ser utilizado, mas as próteses de silicone para aumento mamário, modulação numa reconstrução mamária, o mesmo prótese paramento, né, para queixo ou contorno facial, prótese de glúteo são extremamente importantes e não há nenhum perigo nocivo ao corpo humano. Os próprios expansores, que são hoje em dia uma técnica muito atual, muito moderna, que é uma distensão, uma bolsa de silicone, que vai se injetando líquido internamente e vai se distendendo a pele como numa gestação, em determinadas regiões de interesse, é muito empregado hoje em dia com sucesso e é usada de silicone. Doutor Curvelo, se usado indevidamente o silicone, o que pode acontecer com a pessoa? O silicone, quando usado indevidamente, ele pode trazer vários problemas, do tipo de uma extrusão de uma prótese. Extrusão, o que é? Extrusão. Essa prótese vai sair do organismo, vai ser eliminada do organismo. E se o silicone, quando líquido, ele pode formar várias cápsulas de fibrose e vários nódulos. E esses nódulos podem trazer inflamações no organismo. Doutor Pitangui, agora uma curiosidade. O senhor tem quantos anos? Olha, eu nunca disse isso para ninguém, já esqueci há muito tempo. A minha mãe, que é uma pessoa extraordinária, ela recentemente fez uma idade, assim, que nós todos comemoramos em família, mas nós não sabíamos, porque ela há muito tempo tinha 70 e pouco, de repente fez 90. 90? E quando o senhor nasceu, ela tinha quanto? Ela disse para mim, mas mãe, por que você tira esses anos? Ela falou, eu não tiro, meu filho, são os anos que eu ainda vou viver. Agora, independente da idade do senhor, o senhor já passou por alguma cirurgia plástica? Não, eu não passei, aliás, o telespectador, pela vivacidade que eu notei nas entrevistas, deve ter se percebido. Mas eu acho que juventude, e é evidente que eu estou chegando aos meus 60 anos. Estou chegando já há algum tempo, mas chegarei lá. Mas nós, em cada década, nós temos mais outras curiosidades. Eu acho que é a curiosidade pela vida e o interesse que mantém a juventude. Agora, a cirurgia, ela é um auxiliar de tudo isso. Qual o senhor passaria por uma cirurgia plástica? Evidente. Eu não tive o tempo ainda, mas quando eu tiver um tempinho eu vou passar. Bem, será que dá para chegar à velhice com um corpo bonito e saudável, mas sem passar pela cirurgia plástica? E quem precisa? Deve procurar qual clínica? E quanto custa? A resposta disso a gente vai ter daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Cirurgia plástica é o que estamos discutindo no A Palavra é Sua deste domingo. Doutor Curvelo, como é que está a técnica da cirurgia plástica aqui no país, se comparada com o resto do mundo? Muito interessante essa pergunta sua, Kleber, e muito oportuna também, porque a cirurgia plástica brasileira está realmente respeitada cada vez mais em todo o mundo. E isso nós devemos, sem dúvida nenhuma, ao professor Pitangui, que está aqui entre nós, que é o criador da Escola de Cirurgia Plástica Brasileira, Escola de Cirurgia Plástica, essa que é respeitada em todo o mundo. Doutor João, o que pode hoje ser considerado um avanço em termos de cirurgia plástica?
Várias novas áreas avançaram ultimamente. Os expansores, como já referi, para estender os tecidos, reconstruções mamárias, reparando a glândula mamária perdida por um tratamento de câncer, a própria microcirurgia, que muito tem desenvolvido e contribuído para grandes reparações de partes corpóreas, reimplantes de membros, e a própria crânio-maxilofacial, corrigindo defeitos congênitos craniais, e mesmo dentro da cirurgia estética, a lipoaspiração vem sendo algo extremamente novo e muito bem aplicável, como o professor Pitangui aqui já se referiu. Bem, fala-se tanto em avanço, e, por exemplo, careca, a pessoa calva, como é que resolve essa situação? Cirurgia plástica dá jeito para isso? Duas técnicas básicas hoje em dia podem ser empregadas. Rotação de retalhos e os expansores aqui distendendo a área de cabelo para ser aproveitada sobre a área sem cabelo, é o que há de mais moderno, com resultados extremamente bons, e os reimplantes de cabelo. O reimplante de cabelo sintético não traz um resultado muito satisfatório, uma vez em que infecções e complicações são frequentes. Mas a utilização de reimplantes de próprio cabelo da pessoa e os expansores, eu acho que é a solução atual. Dizem que é meio complicado, parece que o homem tem que andar com uma touca na cabeça, alguma coisa assim, não é? Como é que... Com o uso do expansor? Não, é que o expansor é uma bolsa de silicone que vai abaixo do couro cabeludo e vai distendendo. Então, por alguns meses, uns 2 meses, às vezes 3 meses, há necessidade da pessoa socialmente se esconder um pouco, porque aquilo dá uma impressão ruim. Mas o resultado final, afinal de contas, a pessoa combate uma calvície para o resto da vida. E 2 meses, às vezes, é umas férias, né? Doutor Pitangui, e a técnica do colágeno, né? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, colágeno é uma coisa que... O grande sonho da cirurgia tem sido sempre substituir o tecido. Procurar com o silicone em certos aspectos. Foi muito bem situado o doutor Sampaio Góes quando ele situou que o silicone líquido realmente, que seria até mais interessante que o colágeno, não deve ser usado porque ele acarreta vários riscos. Como é que é o colágeno? Agora, o colágeno é uma substância de proteína animal, de modo que ele pode ser usado desde que se faça um teste. E ele é tolerado na maior parte das vezes. Agora, ele tem uma vida, ele é efêmero. Quer dizer, o colágeno não é uma substituição permanente. Ele pode ser indicado, mas a pessoa que faz uso, às vezes, tem que repetir. E não é uma... mas é diferente do silicone. Esse é um detalhe pequeno, vou falar rapidamente, porque o silicone, ele corrige, mas ele migra, ele muda de posição, ele pode dar complicações severas. O colágeno, bem conduzido, ele pode ser indicado. Agora, não é uma substituição permanente do tecido. E tampouco cura a flacidez. É para pequenas rugas de expressão. Doutor Curvelo, e hospitais especializados para fazer cirurgia plástica no Brasil? Como é que nós estamos em termos de hospitais especializados? O nosso país hoje está muito bem em termos de hospitais especializados para cirurgia plástica. Cada vez mais nós temos clínicas especializadas para fazer cirurgia plástica, assim como em todas as outras especialidades. E o número é suficiente? O número, acredito que seja suficiente, tem resolvido bem a demanda da cirurgia plástica no momento. Doutor João, o senhor tem um exemplo de preço? É muito variado o custo da cirurgia plástica. Em relação à cirurgia plástica internacional, aqui no Brasil o preço não é elevado. Existem sistemas e possibilidades de atender todos os níveis sociais, com médicos mais jovens, outros mais experientes, entidades filantrópicas que fazem principalmente cirurgia reparadora e a própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, uma das suas principais atividades é justamente a coordenação do ensino, da formação do cirurgião plástico, em que grandes serviços nas principais cidades formam esse cirurgião plástico e dentro dessa formação é feito um atendimento até gratuito do ponto de vista de cirurgia plástica. Então eu acho que ela está ao alcance de todos na atualidade brasileira. A cirurgia plástica pode ser feita por meio de convênios como o INAMPS, por exemplo? Do ponto de vista de cirurgia reparadora, perfeitamente, inclusive o atendimento é amplo, as próprias universidades fazem. Um acidente, por exemplo? Em acidentes, ou mesmo em reparações congênitas, ou reparações mesmo de deformidades adquiridas mesmo no passar do período, porque a cirurgia estética, como aqui já foi dito pelo Dr. Pitangui, ela não é, na maioria das vezes, puramente estética. Às vezes ela tem uma conotação estética, mas visa também uma correção de uma deformidade, às vezes desinteressante, como uma mama extremamente volubosa, um abdômen muito flácido que prejudica até a postura, problemas de coluna. Então há uma ambiguidade na indicação.
Doutor Pitangui, o senhor desenvolve um atendimento que é inclusive de graça também, em termos de cirurgia plástica. Eu queria que o senhor nos dissesse como é que funciona isso. Olha, na realidade não sou eu só. Eu acredito que todos nós, cirurgiões plásticos, independente da cidade, em todo o Brasil, ele está ligado com a medicina. Uma coisa muito importante é que o cirurgião plástico se sente médico como todos os outros. E o médico, ele sempre procura dar uma parte do seu tempo àquela parte da população mais carente. A maneira que eu encontrei a solução foi criando um serviço na Santa Casa, um serviço que a Santa Casa é um hospital geral, dos mais antigos do Brasil, e procurando ter um grupo de colaboradores que, na realidade, pensam como eu, porque eu sozinho não poderia operar em todo o serviço. Então, nós operamos diariamente e dentro desse serviço, cada um de nós tem um bloco de trabalho, tem especialistas dentro da cirurgia plástica de áreas diferentes e atendemos uma parte da população. Seguindo este mesmo exemplo, em outras cidades, ou já nos estimulando a fazer isto, outros cirurgiões já haviam também, dentro desse estado de espírito, que é um pouco da generosidade do brasileiro, pensado da mesma forma. E muita gente tem procurado serviço? O serviço é um serviço que funciona há mais de 26 anos, há 27 anos, já atendeu milhares e milhares de pessoas. A possibilidade de atendimento é grande, indo lá? Não, é permanente, apenas como em todo serviço hospitalar existe uma espera. Todo médico também, que é muito ocupado, ele tem uma espera no seu tempo de consulta. Doutor João, os especialistas têm alguma dica para se chegar à velhice com corpo bonito, saudável, sem precisar da cirurgia plástica? Bom, parece curiosidade ou brincadeira esse tipo de pergunta, mas sem dúvida é algo que eu dou um extremo valor. Eu acho que com grande frequência pacientes chegam, querem fazer uma cirurgia plástica, uma abdominal, e eu às vezes digo, não, vai fazer uma ginástica, vai fazer uma dieta de orientação. Então eu acredito que o hábito de vida da pessoa, se bem orientado, em termos do que ela come, que tipo de atividade física ela faz por dia, ao não fumar, enfim, certos hábitos saudáveis, a pessoa vai ganhar uma possibilidade de uma velhice com muito mais saúde. É lógico que certa cirurgia plástica de envelhecimento de pele é praticamente difícil de se controlar. Mas em termos de contorno corpóreo, o que a pessoa ingere, o que ela come, é o que ela é. Então eu acho que uma atividade física ginástica diária e diminuir gordura animal são dois pontos extremamente importantes no dia a dia. Bem, a gente já está no finalzinho do programa, mas antes de terminar, eu gostaria de perguntar ao Dr. Pitangui o seguinte: estar bem com a própria imagem, com a beleza exterior, significa também mais felicidade? Eu tenho a impressão que o ser humano ele é muito frágil. E o primeiro contato que ele tem, na pequenez do seu ego, que está nesse inconsciente enorme, é dentro dele ele reforçar a sua própria maneira de se ver. O que vem ser este reforço do ego? É procurarmos obter da nossa condição física, como foi dito agora por Costa, o melhor possível. E eu acredito que isto está junto com o que já sabiam todos os gregos, os antigos, também da ânima, está dentro da parte mental. Não é só a imagem física que é importante, é a maneira com que nós a conduzimos. E eu acredito que dentro desse mistério que é a mente humana, existe muito mais que em qualquer atividade médica. Muito obrigado ao Dr. Ivo Pitangui, muito obrigado também ao Dr. João e ao Dr. Curvelo, são cirurgiões plásticos que participaram hoje do programa A Palavra é Sua. A Palavra é Sua fica por aqui. Até domingo que vem, nesse mesmo horário. Bom dia!